Glória a Deus. Lucas capítulo 6, versículo 46, diz: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces. E quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus bendito, nós estamos diante de Ti, diante da Tua presença e da Tua palavra santa, diante do Teu Santo Espírito, e pedimos, Senhor, fala conosco nesta manhã. Pai, que a Tua palavra, ela venha ao encontro dos nossos corações e faça, ó Pai querido, que junto a esse encontro possamos ser transformados, moldados, guiados e direcionados e impulsionados cada dia mais para a Tua presença e para andar diante de Ti. Que, ó Pai, a Sua palavra faça, Pai querido, os nossos olhos permanecerem em Ti e jamais se retirarem da Tua santa presença. Porque a Tua palavra é a vida em nós e nós celebramos ela. Em Teu nome, Jesus, é que eu oro e agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Bom, irmãos, de novo estamos lendo, domingo passado foi um texto no livro de Lucas. Novamente nós estamos lendo aqui um texto a qual foi Lucas que escreveu. Como eu disse semana passada, ele escreveu esse livro aqui para uma pessoa chamada Teófilo. E esse Teófilo provavelmente foi aquele que pegou esse livro e não deixou numa biblioteca. Falou assim, ó, esse livro aqui eu vou deixar aqui, ninguém vai ler. Provavelmente esse Teófilo, ele foi uma pessoa que falou assim, vamos publicar isso aí em grande escala, né? E o Evangelho de Lucas, que foi anunciado para Teófilo, e Teófilo provavelmente foi um daqueles que ajudou com que essa palavra se expandisse, né? Chegou até nós. Nós somos alcançados por homens que não tiveram medo de gastar a sua própria vida para que nós pudéssemos conhecer a vida de Jesus. Homens que, mesmo que em algum momento foram levados para a prisão, ali na prisão, ainda se mantiveram firmes para escrever o Evangelho. Irmãos, naquele tempo não era fácil escrever cartas, o papel era caro, não é igual hoje, né? Hoje eu já acho caro quando a gente vai comprar uma resma lá, 500 folhas de papel. Houve um tempo que era R$12, agora já passa de R$30, já acho caro comprar papel. Imagina naquele tempo que era um salário de vários dias para se comprar papel e tinta e para escrever, e algo que poderia se perder. E os apóstolos e os discípulos dos apóstolos aqui, e Lucas, né, foi uma das pessoas que gastou dinheiro, gastou o próprio dinheiro do bolso para comprar um papel, para escrever aquilo que Jesus havia feito. Então nós temos que ter essa palavra assim, ver como foi difícil para ela chegar até nós, porque houve esforço de muitas pessoas. Muitas pessoas dispuseram dos seus bens para que essa palavra chegasse a nós, né? Hoje é tudo mais simples, né? Hoje qualquer celular aí, o mais fraco que seja, consegue ter toda a Bíblia dentro do celular. Mas naquele tempo, homens gastaram a vida deles para que nós tivéssemos todo esse texto, para que nós pudéssemos ouvir as mesmas mensagens a quais eles ouviram de Jesus naquele período em que Jesus estava na terra. E essa é a importância de cada escritor da Bíblia, porque eles disporam de tempo, de recursos, e mesmo às vezes sendo presos, eles perseveraram e se mantiveram firmes para que nós pudéssemos receber essa palavra hoje. E essa palavra chegou a nós. E é interessante que, diante de toda a facilidade que nós temos hoje da palavra de Deus, nós
hoje no mundo existe milhões e milhares de milhões de pessoas que são teólogos sem ler a Bíblia. Eu estava sentado à mesa no almoço essa semana no serviço, e eu estava sentado com mais 3 teólogos lá, que conhecem a Bíblia, assim, não leram, mas conhecem tudo. Todos eles falavam assim: eu penso que Deus é assim. Eu penso que o céu vai ser desse jeito. Cada um vai estruturando a maneira que eles pensam que Deus tem que ser para eles. Mas quando você olha para o que a Bíblia diz, aí ninguém sabe o que pensar. Estava sentado na mesa e ali eu ouvi as pessoas falando, né? O céu vai ser o lugar, o que tiver de mais prazeroso hoje aqui no mundo, lá no céu vai ser o suprassumo. E daí eles falavam assim: e no céu a gente vai poder conhecer as pessoas que estão lá. No céu a gente vai ver o nosso próximo. E no céu, e eles começaram a confabular um monte de coisa. Só que ninguém se preocupou. E no céu, eu vou me encontrar com Deus? E no céu, eu vou estar na presença dele? Porque eles queriam os mesmos prazeres que estavam aqui na terra continuassem no céu. Com as mesmas alegrias que eles acham que tem aqui, que são momentâneas, acontecessem nos céus. E não é isso que a palavra de Deus diz sobre os céus. A palavra de Deus não diz que nós vamos sair daqui e vamos viver lá da mesma forma. Lá nós vamos contemplar a face do nosso Senhor e do nosso Salvador, e nada mais nos dará prazer a não ser contemplar a face de Cristo. E eles estavam buscando ter os mesmos prazeres. Porque uma das indagações era: chega lá no céu, a gente vai fazer o quê? Não vai ter nada para fazer. Vai chegar lá no céu, eu vou brincar do quê? Vou fazer do quê? O nosso prazer em relação a Deus é permanecer com Ele eternamente. Quem não vive com Ele hoje, não vai ter prazer nenhum em pensar em ir para o céu, em pensar que vai viver com Deus eternamente. Quem não tem relacionamento com Deus hoje, não vai achar nada prazeroso estar com Ele eternamente, vendo uma face que brilha mais do que o sol, segundo a sua palavra. Não vai ter prazer em depender somente dEle. Quem não busca o Senhor aqui nessa terra, não vai poder contemplar as grandezas a qual Ele promete, quando vamos viver com Ele eternamente. Porque os prazeres dos homens não são o prazer a qual Deus quer dar para nós. E ali naquela mesa, cada um falava de como seria o céu, se Deus era bom, se Deus era ruim, quais eram as escolhas. E daí não dá para falar com todo mundo, que cada um discute uma coisa diferente. Eu conversava com um deles ali. Daí eu falei assim: vamos começar até chegar no céu, o que aconteceu antes, né? E nós fomos lá em Gênesis, no capítulo 3, e falávamos ali sobre a queda do homem. E falando ali da promessa que um dia viria um Salvador para toda a humanidade. E ali eu estava anunciando que existe um caminho para que pudéssemos nos achegar a Deus. O homem, ele quebrou o vínculo, ele quebrou a aliança, o homem pecou, ele morreu, né? A morte dele foi o quê? Não ter mais relacionamento com Deus. Porque o Jesus, ele diz assim, que a vida é essa, que conheçam o Pai. E se o homem já não tinha mais relacionamento com Deus, não o conhecia mais, ali foi a morte. Eu falei: olha, hoje você pensa que a vida é isso aqui, respirar. Mas a vida não é isso. A vida é andar com Deus, conhecer a Deus, ser filho de Deus. A vida não é este mundo é perecível, tudo acaba. Com Deus tudo é eterno. E ali eu estava anunciando o Evangelho, dizendo assim: você tem uma escolha. Você tem uma escolha: conhecer a Deus, viver com Ele, ou achar que conhece a Ele e inventar um céu a qual você vai querer entrar. Só que esse céu não é o céu onde Cristo está. E nós temos que, como cristãos, temos que parar de pensar como é tão grande o nosso Deus. Temos que parar de pensar como será o céu segundo a nossa maneira, a nossa vontade. Porque não dá para colocar Deus dentro de uma caixa.
Não dá para falar assim, ó, Deus é desse jeito, o céu é desse jeito, eu vou fazer isso tudo de uma forma pequenininha. Porque o profeta vai dizer assim que os caminhos de Deus são maiores, os pensamentos dele são mais altos, é inatingível para nós. Um Deus todo-poderoso que diz Salomão que não cabe em templo algum, mas ao mesmo tempo veio habitar com os homens. Esse é o nosso Deus. Então não tem como nós mensurarmos ele e colocarmos dentro de uma caixa. E a humanidade tenta fazer isso, porque ela não olha para as palavras do Senhor Jesus. Porque esse texto que nós lemos agora diz: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Aqui Jesus ele está dizendo assim, Senhor, Senhor, e essa palavra lá no grego, né, essa palavra eu não precisei pesquisar, porque eu lembro de um pastor meu em Itaém, ele vivia falando dessa palavra que era Kyrios, né, que significa Senhor. Quando César aparecia, o primeiro grito que faziam para eles era Kyrios, que seria Senhor César, né? Ele chegava uma pessoa que tinha autoridade, eles gritavam Senhor, soberano, rei, dono. E Jesus está falando para uma multidão. Esse trecho aqui é um recorte do Sermão da Montanha. E Jesus está falando para uma multidão. Pessoas estavam sentadas ouvindo Jesus. Pessoas ali estavam vendo a grandeza do Senhor Jesus. E em algum momento, alguns já chegavam assim: Senhor, mestre, meu dono, soberano, rei, Senhor de todo Israel. Algumas pessoas já estavam chegando assim perto de Jesus. E Jesus diz: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando? As pessoas estão olhando, dando a Jesus um título, mas não estão se submetendo à soberania de Jesus. As pessoas declaravam César é o Senhor, e ao mesmo tempo que declaravam isso, já se prostravam com medo de serem subjugados ou de morrerem diante desse senhor que era romano, né? Como que eu posso dizer aqui a palavra? O líder dos romanos. Agora, diante de Jesus, os cristãos falam que Deus é o Senhor, mas não se submetem a Ele. Não temem a sua presença. As pessoas que se dizem cristãos falam assim: Jesus é o meu Senhor, mas em todo e qualquer tempo estão buscando qualquer outra coisa que não seja Deus. Quando nós perguntamos quem é Deus para você, quem é Jesus, nós ouvimos muitas pessoas falando: Jesus é tudo. Jesus é tudo o que eu preciso. Jesus é o que me cuida de mim, é o que me guarda. Daí você vai olhar para a vida da pessoa: quantas vezes você tem caminhado com Ele? Não tenho caminhado, mas Jesus é quem me guarda. Jesus é quem está comigo. E Jesus fala assim: olha, vocês estão se acostumando a me chamar de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando. Vocês têm me chamado de Senhor e Senhor, têm falado Kyrios, têm falado que a autoridade é minha, mas eu tenho pregado para vocês e vocês não têm feito aquilo que eu tenho pregado para vocês. Eu tenho demonstrado amor, mas vocês não têm demonstrado amor. Eu tenho liberado perdão, mas vocês não estão liberando perdão. Porque se você olhar o Sermão da Montanha, Jesus vai falar com os fariseus. Lá em Mateus é mais fácil de ler o Sermão da Montanha. Jesus ele fala com os fariseus, Jesus fala com aquela multidão que está ali, e ele começa a falar sobre perdão. E é tão fato que ele fala sobre perdão, porque ele vai ensinar uma oração que fala assim: perdoa, perdoa, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, né? Ele fala sobre perdão, ele fala sobre reconciliação, ele fala sobre o amor ao próximo, ele fala sobre amar os seus inimigos. E daí essas pessoas estão chegando a Jesus e falam assim: Senhor, quando é que o Senhor vai vir conosco para que nós destruamos os nossos inimigos? E Jesus está falando: vamos amar os nossos inimigos. Senhor, o que eu devo fazer? Eu tenho que perdoar a pessoa que peca contra mim, nesse mesmo capítulo, mais de 7 vezes? Jesus fala assim: se pecar com você 7 vezes no dia, perdoe ele 7 vezes. Lá Pedro faz essa pergunta, ele fala assim: perdoe 70 vezes 7, que é bastante coisa para perdoar num dia só, né? 490 vezes. Jesus ele vem trazendo uma mensagem para uma multidão e para nós, que a mensagem é: vocês têm que fazer o que eu vos mando, não o que lhe convém.
O Senhor Jesus, no livro de João, vai dizer assim: vocês serão meus amigos quando fizerdes o que vos mando. Vocês serão meus amigos se fizerdes o que vos mando. Abraão foi chamado amigo de Deus. Por quê? Porque ele ouviu a voz de Deus e seguiu a voz de Deus. E daí esse homem fez o que Deus mandou. E ele foi chamado amigo de Deus. Mas, se Jesus está falando, ó, vocês me chamam de Senhor, é necessário que agora vocês tenham uma postura de servos, que entendam a minha soberania e de fato faça aquilo que eu vos mando. E o Senhor Jesus nos manda. O Senhor Jesus nos manda amar de fato, a se importar com o pecador. Jesus, quando ele estava caminhando com seus discípulos, vinha uma viúva ali na cidade de Naim, e diz que o Senhor teve compaixão dela. O Senhor olhou para ela e teve compaixão, porque ela estava ali com o seu filho no caixão, né, indo para sepultá-lo. E Jesus teve compaixão e tocou no caixão, e aquele menino voltou à vida. E quando Jesus nos fala para amar, nós temos que ter esse mesmo sentimento. Às vezes a pessoa vai estar nos contando uma história triste, que é uma tragédia, né? A perda, o sofrimento, a depressão. E os nossos corações têm que transbordar da mesma empatia que Jesus teve, né, ali, e olhar para essa pessoa e falar do amor de Deus. Porque o amor de Deus é que lança fora todo medo. É o amor de Deus que vai trazer a paz para aquele coração. É a presença de Deus que Cristo nos revelou, que está sobre as nossas vidas, que vai mudar a história de uma pessoa que está ali naquele momento a ponto de dizer: eu perdi tudo, eu perdi a minha esperança. Porque quando os homens começam a falar dos céus, começam a falar de como será os céus, eles estão depositando toda a esperança de sair desse lugar para um lugar melhor. Igual lá no meu serviço eles estavam, quero um lugar melhor, com maior prazer, com melhor tudo. E hoje nós podemos proporcionar para um coração que está destruído e quebrado este lugar melhor, anunciando Jesus, para que Ele seja o Deus que de infinita compaixão toque os seus corações e os transforme, para que eles possam viver na presença dEle. Os homens querem uma alegria plena, mas não vai existir alegria plena se não reconhecermos o senhorio de Cristo sobre cada momento das nossas vidas. E o Senhor dizia: vocês me chamam de Senhor e Senhor, e não se submetem às minhas palavras. Porque quando nós olhamos para as pessoas, nós queremos ver os princípios de moralidades que há em nós nos outros. E daí quando nós vamos abençoar alguém, né, podemos dar alguma coisa para alguém, nós olhamos se ela tem alguns princípios que nós achamos que são bons. Né, é igual você está andando na rua e tem um morador de rua, e daí o morador de rua pede algo para você, e daí você olha para ele e faz um breve julgamento. Por que ele está aí? O que ele fez? O que ele deixou de fazer? E daí assim, poxa, por que eu tenho que dar algo para ele? E nós começamos a julgar com os nossos princípios e com as nossas moralidades, e começamos a tentar achar algo de bom que justifique a nós a dar algo para alguém. Agora imagine, Jesus ele desceu dos céus, deixou a sua glória, foi por amor a nós, e ele anda nessa terra, e ver nós, pecadores, que estávamos ali como aqueles mendigos no lamaçal do pecado, prostrados, pedindo socorro, pedindo salvação, e Jesus olhasse para si mesmo, olhando toda a moralidade dele, um Deus justo, um Deus todo-poderoso, um Deus que não há pecado nele, olhando para nós e falar: por que eu vou fazer alguma coisa por você? Por que eu vou entregar algo para você? Por que eu vou te dar para comer? Olha como eu sou tão santo e tão separado. O homem, né? O homem, ele julga segundo os seus princípios e julga conforme a sua bondade, a sua justiça, e acha que o que deve fazer é conforme os seus parâmetros. Mas os parâmetros de Jesus são maiores do que os nossos, porque Ele olhou para nós,
que éramos cheios de pecado e Ele sem pecado algum, e se ofereceu em nosso lugar. Ele se entregou em nosso favor. O apóstolo Paulo diz assim: aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. Ele não levou em consideração quem nós éramos diante dele, porque nós estávamos sujos. O profeta Isaías diz assim que as nossas vestes de justiça não passam de trapos de imundícia diante da presença dele. E o Senhor Jesus, com todo o seu amor, Ele olhou para nós e falou assim: eu vou gerar vida para eles, eu vou morrer em favor deles. O sacrifício o sacrifício por qual eu vou passar vai ser para que eles tenham vida. E nós temos que olhar para aqueles que são necessitados neste mundo. Não somente moradores de rua, irmãos, eu estou falando assim porque é mais fácil de nós contextualizarmos, mas quantas pessoas estão vivendo tantas tragédias em suas vidas e nós julgamos: ele está passando por isso porque cometeu isso, isso e isso. Na verdade, eles estão passando por isso porque não conheceram a Cristo. E chegou a sua vez de falar: eu te chamo de Senhor e de Deus, e de Rei da minha vida, Senhor dos céus e terra. Chegou a hora de anunciar o teu governo sobre esta vida, porque o Deus que desfez as trevas que havia em mim é um Deus poderoso para desfazer as trevas daquele a qual eu olho como um perdido, e ele pode ser achado, assim como eu era um perdido e fui achado por Jesus. As nossas vidas, para fazer a vontade do Senhor Jesus, nós temos que submeter a palavra dele. E uma das coisas que ele disse para os seus discípulos é: ide por todo o mundo e anunciai o evangelho. E você vai ver ali os discípulos indo para o cenáculo e recebem o Espírito Santo de Deus. E Pedro ali, depois que recebe o Espírito Santo, ele prega para mais de 3.000 homens, né? Aliás, mais de 3.000 homens não, muito mais de 3.000 homens, porque 3.000 homens foram que se converteram. 3.000 homens que estavam perdidos, andavam ali na plena escuridão, tinham o seu senso de justiça, dizendo que eles eram bons, já era suficiente para serem salvos por Deus. Mas aí eles tiveram a revelação de que o único amor que era poderoso para transformar a vida deles era o amor de Cristo, era a presença de Jesus. E mais de 3.000 homens se rendem à presença do Senhor Jesus. E daí depois esse mesmo apóstolo Pedro, andando em direção ao templo, tinha um homem ali que era enfermo, que era doente das pernas e também pedia esmolas. E Pedro se compadeceu dele, dizendo: não tenho dinheiro, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho vos dou. Levanta e anda no nome do Senhor Jesus. E ele declarou o poder da palavra de Deus e a presença de Deus, e aquele homem foi transformado, foi curado, e serviu de testemunho naquele momento. Nós somos chamados, assim como Pedro foi chamado, para anunciar o reino de Deus. Irmãos, quantos vão se converter? O Senhor que sabe. Pedro não sabia quem ia se converter, ele só anunciou a palavra. Ele chamava o Senhor de Deus e fazia a vontade de Deus. Eu e você temos que chamar o nosso Deus de Senhor e fazer a vontade dEle, anunciar a palavra do Evangelho. O mundo está olhando para Deus e achando que conhece de Deus sem ler a palavra do Evangelho. Você que lê a palavra do Evangelho, você tem a resposta para o cansado, para o perdido, para o desesperado, por aquele que conjectura que o céu seja de tal forma ou de tal jeito. Você tem a palavra de revelação que Cristo Jesus é o Deus a qual nós vamos celebrar para o resto das nossas vidas. E é o Deus a qual nós vamos estar com Ele eternamente. Então, qual é a forma que nós nos achegamos a Deus? Qual é a forma em que nós nos aproximamos do Senhor? Nós chamamos Ele de soberano e nos submetemos a Ele como um Deus soberano? Quando nós estamos na presença dEle, o que nós desejamos dEle? O que nós desejamos ver de Jesus? O que nós desejamos ver? Porque muitos querem ver as obras das suas mãos e serem abençoados. Mas o que um verdadeiro cristão quer ver de Jesus é ter uma vida a qual é moldado pelo caráter dele, a qual quando anda, fala, proclama o nome de Jesus. O que um cristão verdadeiro quer fazer? Quer que o reino de Jesus se expanda,
quer que o governo de Jesus, que alcançou a sua própria vida, alcance a vida do próximo. O que um cristão de verdade deseja, que o nome de Jesus seja engrandecido através das nossas vidas, para que mais pessoas se acheguem a Ele. Se nós vivemos neste mundo e não temos interesse que outras pessoas conheçam a Jesus, nós não estamos fazendo a vontade do Pai. Se nós andamos neste mundo e não temos interesse que a palavra de Jesus saia dos nossos lábios para que outras vidas o conheçam, nós não estamos fazendo a vontade do Pai. Porque só existe uma forma dos homens conhecerem a Deus, e é através do Evangelho sendo anunciado. Então, se você ouve a palavra do Evangelho, pratique a palavra do Evangelho. Tem um provérbio que diz assim, que o ferro afia o ferro, e o homem afia o homem, né? Quando nós vamos no açougue lá e vemos o açougueiro, ele pega a chaira. Eu acho maravilhoso ver o cara com a chaira. Eu pego, estrago a chaira, mas o cara rapidinho mantém o fio de corte da faca, né? É o ferro afiando o ferro. E o homem? Quando nós nos relacionamos e falamos de Deus, nós estamos produzindo um novo fio de corte sobre a vida daquele que conhece a Cristo. E ele vai começar a gerar o quê? Palavra de Deus. E aonde ele passa, a palavra de Deus, como nós conhecemos, é como uma espada de 2 gumes, né, que corta, é capaz de penetrar juntas e medulas e dividir ali e conhecer o que está dentro do nosso interior. Quando nós começamos a afiar o outro homem com a palavra de Deus, com o poder de Deus, o poder de ação do poder do Senhor sobre a vida dessa pessoa aumenta de tal forma que ela começa a produzir vida. E essa mesma pessoa vai começar a afiar outro homem, e outro homem vai poder conhecer da presença de Deus e começa a produzir vida. Nós somos feitos para proclamar o reino, o evangelho de Cristo, e cabe a nós homens anunciar o evangelho para o outro homem. Então, se você conhece alguém que precisa de Deus e não existe uma pessoa sequer que não precise, anuncie o evangelho. Seja responsável por esta vida para que ela conheça a Cristo, não somente de ouvir falar, mas de ouvir a palavra e praticar essa palavra. O evangelho, ele tem que ser praticado, ele tem que ser anunciado, ele tem que ser vivido. E só podemos fazer isso se nos achegarmos a Jesus e reconhecê-lo como soberano e desejarmos a sua presença em nós e proclamar a ela para o nosso próximo. Temos que andar na companhia de Jesus. No versículo 47 ele diz assim: eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim e que ouve as minhas palavras e pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Até aqui. Jesus agora ele começa a comparar o servo dele que ouve a sua palavra. E ele começa a falar sobre uma pessoa que saiu para construir uma casa, e não é uma casa qualquer, ele quer uma casa que se mantenha firme. Então, esse homem ele vai lá e começa a cavar e tira, dependendo do edifício, vai cada vez mais profundo, ele tira as terras para colocar um fundamento. E eu e você, quando nós conhecemos a Jesus e nós começamos a firmar as nossas vidas nele, como a canção diz, né? Eu vou construir a minha casa em ti. Nós cavamos esses alicerces. Nós cavamos esses alicerces em nossas vidas. E quanto mais nós cavávamos, mais nós tínhamos revelação de quem nós éramos. Quanto mais nós cavávamos e nós olhávamos ali e íamos nos esvaziando de nós mesmos. Quanto mais nós olhamos para Jesus, nós contemplamos a presença dele e conseguimos ver o quão distante nós estávamos dele, o quão longe nós estávamos da presença dele, o quão perdido nós estávamos sem ele. Porque quando nós começamos a olhar para ele, olhar para a presença dele, começamos a cavar ali para poder firmar os nossos pés sobre uma rocha firme, nós começamos a nos esvaziar de nós mesmos. E começamos a olhar que aquilo que nós achávamos que era bom em nós, ainda diante de Deus era ruim. Porque nós não amávamos de forma completa e forma plena. Nós amávamos aquele que nos amava.
Quando nós olhamos para nós mesmos e vamos nos esvaziando, nós amávamos aquele que correspondia ao nosso amor. Aquele que não correspondia, a gente abandona e deixa de lado. Nós perdoávamos aqueles que nós julgávamos que merecessem ser perdoados. Quando nós olhamos, quando nós colocamos Cristo para ser o centro das nossas vidas, nós olhamos para nós mesmos e vemos o quão longe e quão desfocada está a nossa ótica de um Deus tão poderoso. Porque nós julgamos o mundo conforme a nossa régua, né? Conforme o pé, o tamanho do calçado que nós usamos. E Jesus, quando Ele anuncia a sua palavra, ela vem ao nosso encontro, nós começamos a cavar e tirar o que era cheio de nós mesmos e vai se derramando o que era dele. Porque quando nós amávamos conforme a maneira que era correspondida para nós. E Cristo nos amou de uma maneira que nós não conseguíamos corresponder, porque Ele se entregou por nós quando nós não merecíamos isso. E daí, quando nós olhamos para isso, nós começamos a olhar para o nosso próximo e vemos ali também que ele é digno de todo o perdão, porque assim como eu não mereci o perdão, eu posso perdoar o meu próximo. Uma vez, esse mesmo pastor meu que falava sobre a palavra Senhor, ele disse assim, olha, o perdão não é para quem merece, é para quem não merece. O perdão é para quem não merece, porque se você merecesse perdão, está tudo fácil, está tudo resolvido. Mas quem não merece, o perdão serve para ele. E é de fato, nós não merecíamos o sacrifício de Jesus, e Jesus morreu por nós na cruz, nós não merecíamos, e Ele se entregou por nós. E quando nós olhamos para nós mesmos, nós temos muitas coisas para liberarmos este mundo. E uma delas, a mais importante, é liberar perdão. A mais importante é liberar o amor ao qual Cristo tem. E não amar segundo a nossa opinião, mas segundo o que Cristo Jesus tem para nós. Você conseguiu já se esvaziar daquelas mágoas e ressentimentos que já causaram na sua vida? Você conseguiu cavar profundo e falar assim, esse ressentimento não serve mais para mim, eu vou lançar fora? Não é mais parte do meu alicerce, porque ele vai me desestruturar e não vai me dar segurança para confiar plenamente em Deus. Você já conseguiu cavar de tal forma a sua vida, ao ponto de olhar para aquela pessoa que te causou dano, te causou dor, e olhar agora para esse sentimento e falar assim, eu vou perdoar, porque assim como eu não merecia o perdão, ela também não merece, mas o perdão é para esta pessoa. Você consegue cavar o seu coração e ver ali que o seu amor não é somente para aqueles que correspondem ao seu amor, mas para aquele que está perdido, e você vai anunciar o Evangelho. Você consegue cavar o mais profundo e ver ali que a sua justiça não pode ser o que vai basear a sua vida, mas vai ter que ser a justiça de Deus, o crivo de Deus, o que Deus aprova é o que vai valer. Porque daí você vai mexer com a sua estrutura, vai arrancar aquilo que te daria fraqueza, e agora você vai começar a se encher de um amor que preenche todos os espaços e todos os cômodos. E tem uma canção em inglês que chama I Have Found, é que eu encontrei. E daí ela começa a falar assim, eu encontrei a alegria que ilumina e ilumina todas as trevas. Eu encontrei a paz que preenche todos os cômodos. E isso só vai acontecer nas nossas vidas quando nós encontrarmos Jesus e tirarmos tudo aquilo que atrapalha, que Ele preencha todos os cômodos, todos os ambientes, todo o alicerce. Jesus é a nossa base, Jesus é a nossa orientação, Jesus é a rocha que nos sustenta. Precisamos nos esvaziarmos dos nossos próprios desejos, das nossas próprias vontades, da nossa maneira de pensar. Precisamos colocar a nossa mente cativa em Cristo. Precisamos fazer como o apóstolo Paulo disse assim, busque as coisas lá do alto onde Cristo vive, para que Cristo venha preencher e ser a rocha que mantém as nossas vidas firmes. Porque é Cristo que nos sustenta. Temos que estar dispostos a retirar os nossos achismos para colocarmos as convicções de Deus em nossas vidas. Tudo que você falar, eu acho, eu penso, tira isso e fala assim, o que Deus acha, o que Deus quer,
o que Deus pensa, o que Ele deseja que eu faça, como é a maneira que eu devo me comportar, como eu devo amar, como eu devo me render diante da sua vontade. Tire os eu acho, a minha maneira de tira a sua percepção e comece a olhar para a palavra de Deus. E comece a meditar nela. E veja o que o Senhor acha que você deve fazer. Porque o Senhor, Ele nos chama para viver com Ele todos os dias das nossas vidas. Ele nos chama para que pudéssemos entrar no nosso quarto, fechar a porta e ali conversar com Ele a sós. Então, se você quer uma vida com um bom relacionamento, comece a fechar a porta do seu quarto e buscar o Senhor teu Deus no secreto. Se você quer uma vida com palavras vivas que vão edificar os corações, comece a conversar com Deus no secreto, para que quando você se manifestar do lado de fora da porta, as palavras que saem dos seus lábios sejam as palavras de Deus para este mundo. Comece a debruçar no altar do Senhor Jesus e renunciar quem você é, para que quem Ele é reine através da sua vida e seja manifestado neste mundo. Comece a desvencilhar de tudo que ocupa espaço, para que aquele que nos sustenta possa nos dominar por completo e nos completar e ser a rocha firme a qual nós estamos sustentados. A palavra de Deus é que nos sustenta, a palavra de Deus é que nos orienta, a palavra de Deus é que nos guia, a palavra de Deus que firma os nossos pés, a palavra de Deus é que nos dá certeza de que um dia, quando nós perecermos neste mundo, nós vamos viver diante dele eternamente. Nada deste mundo pode te dar certeza a não ser isso. Quando eles falavam lá no meu serviço sobre estar nos céus, em nenhum momento eles falaram assim, eu tenho que viver a palavra de Deus, eu tenho que me render à palavra de Deus, eu tenho que me submeter ao que a palavra de Deus diz, eu tenho que entregar a minha vida a Cristo como Jesus, como a palavra de Deus diz. Nenhum deles falou assim, olha, eu vou submeter a minha vida a Cristo de tal forma que Ele vai ser o meu Senhor e eu não vou me desfiar da presença dEle. Ninguém quis falar isso. Mas queriam todos irem para os céus. Só existe um meio, só existe um acesso, que é Cristo Jesus. Só existe uma segurança, só existe uma coisa que nos dá segurança de irmos para viver com Ele eternamente, que é Cristo Jesus, a nossa rocha. Mas se não deixarmos Cristo nos dominar sobre as nossas vontades, nós não vamos viver o fundamento de Cristo. As escolhas do homem, se deixarmos os desejos da nossa concupiscência, como diz o apóstolo Paulo, nós vamos sempre para o lado oposto de onde Cristo está. Se nós não nos rendermos a Ele e encontrarmos Jesus como soberano Senhor, de fato, e obedecer a sua voz, nós vamos sempre para o caminho errado. Se nós não nos rendermos, nós vamos nos deparar diante de Deus, mas não vamos poder viver com Deus. Porque ainda naquela mesa eu ouvi assim, mas todos os caminhos levam para Deus. E a Bíblia vai dizer assim de forma bem clara, depois da morte segue o juízo. E esse juízo é diante de Deus. Então a pessoa vai se chegar diante de Deus. O problema mas ela vai viver longe de Deus eternamente. E chegou até um determinado momento e falou assim, depois tudo vai acabar, só vai ter o céu e o inferno vai acabar. Mas não é isso que a palavra diz. Diz que ali haverá choro e ranger de dente eternamente. E eu falava, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós vamos viver com Ele eternamente, mas aquele que não estiver com Ele vai padecer eternamente no inferno. Só que o medo não nos faz sermos servos verdadeiramente do Senhor. Eles estavam ali pregando querendo ir para o céu por medo de ir para o inferno. E não é isso que Cristo deseja das nossas vidas. Ninguém vai para o céu porque tem medo de ir para o inferno. Nós só vamos para o céu porque nós ouvimos a palavra de Cristo e falamos, nós dependemos somente do Senhor. Nós cremos somente no Senhor. Ninguém vai para o céu por medo de ir para o inferno. A pessoa que está com medo de ir para o inferno e quer ir para o céu, ela só está indo para o inferno achando que está indo para os céus. É necessário que possamos ouvir as palavras de Jesus e ouvir que Ele é o caminho,
a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E ouvir que o apóstolo Paulo disse: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E ouvir essa palavra e falar assim: eu creio no Senhor Jesus. E ouvir a palavra de Deus dizendo assim: todos quanto receberam, lhes dado o direito de serem chamados filhos de Deus, porque creram nesta palavra. E isso não foi lhes dado por carne ou sangue, mas pelo Espírito. E essas pessoas ainda, os que são firmes nos propósitos e nos caminhos do Senhor, ainda vão ouvir e vão crer assim, o que diz o apóstolo Paulo no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas isso só vai ser para aqueles que ouvirem a voz do Senhor e depender dela, porque lá no Velho Testamento ele ainda vai dizer, o Senhor, que um dia viria aquele que pisaria, o filho da mulher pisaria a serpente e ela morderia o calcanhar. Mas esse filho da mulher, que nós sabemos hoje que é Jesus, Gênesis 3, deixa eu abrir lá. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, e este lhe ferirá a cabeça, e você o ferirá o calcanhar. E este que feriu a cabeça da serpente, e a serpente por um breve momento achou que venceu quando feriu o calcanhar dele, é Jesus Cristo na cruz. Porque quando Jesus está ali na cruz e morre, Satanás ele pensa assim: venci, eu triunfei. Mas ao terceiro dia, Jesus, ele ressuscitou, glorioso e poderoso, e como Senhor do seu povo e da sua igreja, como Deus santo e verdadeiro que ele é, e governa sobre todas as coisas, e diz a palavra do Senhor que esse Deus nos transporta das trevas para a maravilhosa luz de Jesus, o Cristo ressurreto. Esse Deus que está conosco é o nosso firme fundamento. Ele é quem nos salva. Ele que nos libertou, Ele que vai nos levar para viver com Ele eternamente. Ele é o Deus que nos sustenta, e esse é o Deus que é a nossa segurança. Então esse Deus que nos sustenta, Ele nos sustenta nas dificuldades, Quais dificuldades que já passamos em nossas vidas, a qual Deus não pôde nos sustentar? Na perda de um parente, de uma pessoa que amamos, Deus nos sustentou. Deus estava conosco. Em 2025, 2024 eu perdi o meu tio. Foi isso, né, Elisa? Em 2024 a gente perdemos o nosso tio. E ele lutou bravamente ali contra um câncer. Ele era pastor. E todos os dias da vida dele ali, mesmo doente, ele se manteve firme, cultuando a Deus, abriu a porta da casa dele, que ele já não conseguia mais se locomover, e continuou ali servindo ao Senhor, todos os dias da vida dele, até o dia que o Senhor desejou recolher. E ficou um vazio. Era meu tio e minha tia que moravam ali, eram os seus filhos, Para mim assim era um grande homem de Deus. Toda vez que eu ia para Itanhaém, nós nos reuníamos ali na casa dele, conversávamos, ficávamos por hora conversando. Daí ele falava assim: Cris, eu estou vendo que Deus quer falar alguma coisa através de você. Daí a gente e não era um culto, daí a gente fazia um culto ali e conversava, e era muito bom. E era alguém que era uma pessoa sempre alegre e que sempre tinha uma palavra de consolo para os meus familiares, e foi uma perda muito grande. E só Jesus para trazer o consolo naquele dia. Só Jesus para afagar os nossos corações com a falta que Ele ia fazer aqui para a gente. E Deus sustentou. Ali naquele dia, a gente desceu lá para a praia, tudo, participamos do velório. E foi um dia muito difícil. Mas Deus estava sustentando ali a minha vida, a vida dos meus primos, dos meus tios, a vida dos filhos dele, a vida da minha tia.
Porque Deus é o sustento, é o que nos conforta no meio das dificuldades. Lá no livro de Naum diz assim: o Senhor é bom, um refúgio no dia de angústia. E nós só vamos receber esse refúgio, esse consolo, se olharmos para a palavra de Deus e encontrarmos nela o nosso socorro. E só encontramos nela porque é nela que nós vemos Jesus Cristo cuidando das nossas vidas e pegando aquele espaço que estava ali oco, vazio, cheio de tristeza, e falando assim: eu vou tirar a tristeza e vou transformar em alegria. Não foi fácil, né? Não foi no primeiro dia, mas Deus foi ali colocando o seu bálsamo, o seu azeite sobre os nossos corações e foi nos consolando, e foi ali dando a sua presença. E de uma coisa eu tenho certeza: não nos desviamos, não perdemos o foco, continuamos olhando para Jesus, nos mantivemos firmes e vemos a presença dEle. A minha tia está lá, ela continua buscando o Senhor, continua adorando a Deus, não deixou Deus para trás, mas ela foi consolada e confortada pela presença do Cordeiro, pela presença de Jesus. E é só para aqueles que olham para a palavra de Deus e encontram o Senhor como refúgio. É só para aqueles que olham para a palavra de Deus e falam assim: o meu alicerce não é aquele que partiu, mas é aquele que permanece, que é Cristo Jesus em minha vida. Então, no meio das dificuldades, você vai olhar para as grandes tempestades da vida, ou para as perdas, ou para a falta de dinheiro, e você vai olhar e vai falar assim: o meu refúgio não é os recursos que eu tenho, que estão aqui neste mundo, mas é a presença de Jesus que não sai, que não vai embora, que me sustenta, que me socorre. Como diz a canção, né? Temer porque eu estou guardado nas mãos daquele que nunca perdeu uma batalha. É só para aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam, que no meio das dificuldades serão sustentados, no meio das perdas será sustentado. É a palavra de Deus que nos mantém no caminho e que não nos impede de errarmos o alvo. O apóstolo Paulo diz assim: eu prossigo para o alvo onde Cristo vive. No livro de Salmos, no capítulo 119, hoje cumprimentei a irmã Neide aqui, daí chamei ela de jovenzinha, e ela ficou feliz, muito feliz, né? E eu falei assim, né? Quem é velho diante de um Deus que é eterno? Não tem como nós podemos ter 200 anos e ainda somos jovens diante de um Deus eterno. E olha só o que Deus fala para nós jovens, hein? Capítulo 119 de Salmo, versículo 11. Versículo 8, perdão, vamos chegar lá no 11. Versículo 8 diz: cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. De todo o coração te busquei. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guarda a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Quem é jovem quem é velho diante de um Deus eterno, né? Então, como nós jovens, alegres, cheios de vida, vigor, podendo correr para cima e para baixo, vamos nos manter firmes no caminho do Senhor. É só meditando na palavra de Deus. Não existe outro caminho para nós, se não ouvirmos a palavra do Senhor e entendermos que Ele é Deus e falar assim: essa palavra é um decreto para mim, eu vou obedecer esse decreto. O homem, ele não se desvia se olhar para a palavra de Deus, se olhar para o seu Senhor e Cristo. O homem não se aparta da presença de Deus, ele se mantém firme, constante em Jesus, se ele olhar para a palavra de Deus. O Salmo 37 vai dizer assim: ainda que o homem tropece, ele se mantém firme, porque o Senhor o sustenta. Nós não somos perfeitos, irmãos. Nós podemos cometer erros, mas nós encontramos um Deus que nos perdoa, que nos purifica de todo o pecado. Não somos, né, um santo que anda com uma auréola todos os dias. Mas por causa de Cristo Jesus nós somos santos, porque fomos lavados no sangue do Cordeiro. E se nós olharmos para Ele, nós nos apartamos do pecado e nos aproximamos cada dia mais de Deus.
Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e falar assim: ela é meu refúgio, ela é minha segurança, ela é meu auxílio. Eu preciso cavar e tirar aquilo que vem de mim, para que seja lançado o fundamento que é Cristo Jesus, ao ponto de que quando eu estiver somente nele, nada vai me causar dano e nada vai me fazer tremer. Porque lá no livro de Mateus, esse mesmo texto, ele vai dizer assim, ó, que vem a tempestade, vem a chuva, vem o vento sobre aquela casa que está construída sobre a rocha que é Cristo, e nada pode causar dano. A enchente vem e não leva a casa, vem o vento e não derruba a casa, vem a tempestade e o telhado se mantém inteiro. Nós precisamos olhar para Cristo Jesus e falar assim: eu sou essa pessoa que sou santo apenas por causa do sangue do Cordeiro, mas eu me submeto à palavra dele de tal forma que nada pode me abalar. Eu me submeto à palavra dele de tal forma que quando eu o chamo de Senhor, eu me prostro diante dele com reverência e digo: ele é o meu Senhor de fato, e eu faço o que ele manda. E porque eu faço o que ele manda, hoje eu posso ser chamado de amigo dele. Jesus é o nosso fundamento. Não tem nada neste mundo que nós possamos olhar por outra lente, se não for a lente dos olhos de Cristo. Nós não vamos conseguir amar se não olharmos pela lente de Cristo que nos amou. Não vamos conseguir perdoar se não olharmos pela lente, pelos olhos de Cristo que olhou a gente podres, imundos no nosso próprio pecado e se entregou por nós. E nós não vamos conseguir perdoar se nós olharmos só a podridão, sem olhar um amor de Deus que regenera todo e qualquer homem dos seus pecados. Nós não vamos conseguir julgar com justiça se olharmos com as nossas próprias lentes. Só vamos conseguir julgar com justiça quando olharmos com a justiça de Deus. Nós não vamos saber o que dizer se não tivermos a palavra de Deus em nós. Um dia um homem foi cobrado, e o nome dele era Estevão. Ele foi cobrado ali porque ele estava anunciando o reino de Deus, e se juntou vários homens para matá-lo, e quanto mais oprimiam ele, mais ele pregavam sobre Deus. E Estevão, vamos dizer assim, ele era um excelente apologeta, porque ele defendeu a sua fé de tal forma que ele começou lá do livro de Êxodo, até chegar em Cristo Jesus, ele foi anunciando o ministério da salvação de Jesus, desde quando o povo de Israel era cativo do Egito, até Jesus Cristo. E quando Estevão é apedrejado, ele vê o Senhor sentado no trono. E ele ainda fala para o Pai perdoar aqueles que estavam lançando pedras sobre ele. Quem conseguiria fazer tal coisa se não estivesse olhando pelo olhar de Cristo? Quem conseguiria fazer tal coisa se não estivesse firmado na palavra de Deus? Quem conseguiria declarar o poder do Evangelho desde Êxodo até o livro de Atos, que foi onde ele veio a falecer, e falar do amor de Cristo, se não estivesse olhando pelas lentes de Cristo, se não estivesse submetendo ao amor de Cristo, de um Deus que se entregou na cruz por amor dele e por amor dos pecadores? Quem? E Estevão, ele se submeteu dessa forma, porque ele estava olhando com o mesmo olhar que Jesus, com o mesmo amor, com a mesma compaixão, com aquela mesma compaixão que Jesus teve quando tocou no caixão daquela viúva na cidade de Naim. Nós somos aqueles que estão fundados em Jesus, na palavra de Jesus, que possamos começar a olhar com os olhos de Jesus, amar como Jesus amou, perdoar como Jesus perdoou, falar da palavra de Deus como Jesus falou, não negar o Evangelho a qualquer criatura, que possamos ser aqueles que vão declarar a palavra da verdade, até que venha o Senhor novamente e nos leve para Ele. Porque se você está firmado em Cristo e é sustentado por Ele, a sua vida prega Jesus Cristo. O seu jeito de falar prega Jesus Cristo. A sua maneira de andar prega Jesus Cristo.
a sua maneira de andar, a pessoa vai falar, tem algo diferente em você. E vão se incomodar e você vai falar, a vida é esta, é Cristo Jesus. A vida é esta, que conheçam ao Pai. A vida é esta. Então vamos lançar fora os nossos achismos, as nossas convicções deste mundo e lançar para dentro o que Cristo Jesus é, o que Ele determina, o que Ele diz, a sua palavra, e vamos deixar essa palavra que muda o mundo, mudar o mundo ao nosso redor. Existe salvação através de Jesus, e nós somos aqueles que apregoa a palavra do Evangelho. Seja aquele que é fundamentado em Jesus, porque Jesus, Ele é o nosso fundamento. Amém? Glória a Deus.